Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite à palestra. Muito obrigado. Tentar corresponder aí às expectativas de todos na palestra, fazer com que todos não durmam durante esse período, já é um grande êxito, né? Uma palestra de mais de 1 hora, a essa hora da noite é um convite ainda mais online, né? Eu acho que vocês do curso de tecnologia poderiam criar um dispositivo online de alta voltagem que você coloca um eletrodo na bunda dos alunos e dos ouvintes, né? E aí o palestrante, o professor pode habilitar um pequeno choque para acordar todo mundo de 15 em 15 minutos. Isso, em época de pandemia, seria fundamental, porque os meus alunos dormem durante as minhas aulas, né? Hoje eu vim falar a vocês a respeito de biogás, um convite do Fábio, entender mais ou menos o que é o biogás e como é que a gente pode fazer proveito deste tipo de energia, desse tipo de recurso no país, né? Como o Fábio já falou, meu background é meio acadêmico e meio empresarial, né? Eu estou no meio, né? O que um professor de engenharia aeronáutica faz com biogás, né? Na verdade, eu sempre tive duas paixões, uma delas foi aviação e a outra foi sustentabilidade. Então, sempre tentei juntar essas coisas e numa época aí de crise, em 2009, eu acabei criando uma pequena empresa com alguns ex-alunos meus, uma startupzinha, que tinha uma sala que mal cabia eu e os meus 4 ex-alunos, os 5, né? A sala com 5 ficava lotada. Essa startup cresceu para fazer pás eólicas, né? Uma rota inovadora em materiais e processos, e de 4 ex-alunos de um professor, hoje ela tem quase 4.000 funcionários, né? Já é a maior da América Latina. Então, a gente tem que acreditar na gente mesmo, acreditar no país, acreditar que nós podemos fazer a diferença. Então, é com essa visão que eu venho apresentar a vocês o assunto do biogás, né? Então, eu vou tentar percorrer aí a envoltória da utilização, formação e utilização do biogás. Vamos ver se eu consigo fazer a transparência mudar aqui no PowerPoint. Esse é o meu primeiro objetivo. Mudou. Bom, eu vou tentar abordar as rotas naturais industriais da formação, o que é o biogás, a formação, o uso desse biogás e a importância que isso tem ou possa ter para a nossa sociedade, né? Então, eu costumo dizer que no Brasil nós somos um dos maiores produtores de banana do mundo, né? E a gente come a casca e joga a banana fora, né? É isso que a gente costuma fazer. E um dos grandes exemplos são os produtos vegetais, a biomassa nossa. E nós vamos ver o porquê que nós estamos jogando a banana fora, né? Então, vamos começar com uma definição mais abrangente de biogás, né? Tem várias definições. Então, vamos fazer uma definição bastante abrangente, né? Uma definição geral, que biogases são gases formados a partir de precursores biológicos, certo? Então, não são gases de vulcão, nada disso, são a partir de precursores biológicos, podem ser plantas, podem ser animais, restos de planta, etc., né? Mas, basicamente, precursores de origem biológica. E o que nós podemos dizer que são os biogases, né? Então, todo mundo imagina que o biogás é basicamente o gás metano. Não, é um dos gases. Então, nós temos 3 principais rotas de geração de biogás, das quais eu falarei extensivamente durante essa hora. A primeira rota, que é, digamos, a rota mais intuitiva de todos, que é a fermentação anaeróbica da biomassa, né, incluindo qualquer produto animal, dejetos animais e etc. E essa fermentação, como o nome já diz, anaeróbica, é uma grande fonte de produção de metano. Existe uma reação que nós vamos ver, que produzem micro-organismos anaeróbicos que produzem metano.
Uma outra rota de fermentação da biomassa, que é na presença de oxigênio, por isso ela é chamada de aeróbica, ela produz também gases, né? Então eles podem ser chamados de biogases também. E por fim, uma rota muito menos conhecida, mas não menos importante, que é a decomposição térmica da biomassa. Não é especificamente a queima, combustão direta, não, é a decomposição térmica, e nós vamos ver o que significa a deposição térmica e o que a gente faz com os gases gerados, como é que a gente pode aproveitar os gases gerados a partir dessa composição térmica da biomassa. Então, vamos começar com a primeira rota. A primeira rota é a chamada fermentação anaeróbica, que é, de certa forma, uma das rotas mais populares da geração de. A fermentação anaeróbica, o serviço de fermentação, por isso chama-se fermentação, porque o processo de fermentação tem que envolver um processo biológico através de micro-organismos. Esses micro-organismos, sem a presença de oxigênio, por isso chama-se anaeróbico, eles produzem uma mistura de gases, dos quais o metano é o principal gás. E, como todos sabemos, o metano é um gás inflamável, CH4. É um gás com um excelente poder calorífico. Basicamente, o gás natural, né, que a Petrobras está tirando aí do fundo do oceano e etc., e que muitos países produzem, é composto na sua quase totalidade de metano também. E foi, obviamente, um hidrocarboneto produzido por fermentação aí há milhões de anos e por outros processos químicos sobre alta pressão. Então, no início teve alguma coisa assim de fermentação, só que depois disso, obviamente, houve uma série de outros processos termoquímicos que formaram o petróleo. Mas no caso da fermentação anaeróbica, os micro-organismos produzem principalmente metano, no entanto, eles produzem como parte do resíduo CO2, um pouco de hidrogênio, não muito, e um pouco de gás sulfídrico, dependendo do teor de enxofre que exista na matéria orgânica a ser decomposta. Quanto maior o teor, logicamente, de enxofre, maior o teor de gás sulfídrico, que é o que dá um certo mau cheiro ao biogás. E vamos entender aqui nessa transparência, que eu acho que vocês conseguem enxergar, espero, né? Se tiver algum problema, vocês gritem, né? A fermentação anaeróbica, ela passa por praticamente 4 fases. A primeira fase é a fase de hidrólise, que é onde o micro-organismo consegue decompor a biomassa, principalmente a celulose. A hidrólise é fundamental para que a gente desmonte as cadeias grandes de celulose, de lignina e proteínas, etc., todas essas cadeias grandes. Porque, afinal, se nós não conseguirmos romper as ligações poliméricas criadas aí pela natureza, você não consegue produzir componentes pequenos, como o metano. Então, a base de tudo é quebrar polímeros, ou os polímeros formados, ou as cadeias, grandes cadeias formadas em cadeias muito menores, cadeias simples, chamadas simples, que são açúcares, aminoácidos, peptídeos e outros, né? Então, como se fossem os monômeros, né, para a química orgânica. Então, essa hidrólise, ela é feita basicamente a partir de enzimas, a chamada hidrólise enzimática, que hoje é bastante estudada para fermentação de biomassa para fazer o chamado álcool de segunda geração, é onde você pega a palha, os restos da cana e tudo mais, fermenta isso, na verdade hidrolisa isso, né, com enzimas, e não com micro-organismos, mas basicamente com enzimas, e quebra isso em açúcares menores para daí, então,
você fermentar isso com os micro-organismos para produzir o etanol, mas nesse caso não é o metano, é um processo aeróbico com vistas a produzir etanol. No caso da fermentação anaeróbica, os micro-organismos, através das enzimas, conseguem quebrar essas moléculas à temperatura ambiente. Se nós não tivéssemos o auxílio das enzimas, precisaríamos de temperaturas pressões bastante elevadas para conseguir quebrar, fazer hidrolisar essas moléculas, o que custaria muita energia. É por isso que tem uma parte hoje da bioquímica estudando especificamente as enzimas. As enzimas são chaves para vários processos químicos que hoje em dia são feitos através de catalisadores, temperatura, pressão e etc. Aí, as enzimas conseguem fazer os mesmos processos envolvendo muito menos energia, por consequência, custos muito menores também. Por isso que a gente estuda tanto aí o álcool de segunda geração com hidrólise enzimática. Nós temos hidrólise ácida e outras rotas para hidrolisar as moléculas, mas obviamente todas elas têm um custo relativamente elevado. Depois que o micro-organismo fez a hidrólise, que é uma das etapas mais chaves aí de todo o processo, você tem uma série de moléculas mais simples. Esses micro-organismos promovem a reação chamada de acidogênese, aonde eles, através desses compostos mais simples, produzem alguns ácidos orgânicos, uma série de ácidos orgânicos e outros, incluindo hidrogênio e outros gases, né, até gás carbônico. Então, essa é uma das etapas. Depois da etapa da acidogênese, vem a cetogênese, aonde as bactérias anaeróbicas produzem uma série de subcomponentes, quebram mais ainda, né? Elas, na verdade, estão comendo, porque elas têm que viver, elas precisam de energia. Então, essas fases da acidogênese e a cetogênese, na verdade, são a digestão da bactéria, ela está digerindo isso, tirando energia desse conteúdo. E essa energia que ela tira do conteúdo, ela acaba gerando uma série de resíduos durante esse processo. E um dos principais resíduos que ela faz durante este processo está na fase de metanogênese, né, que é onde ela produz o gás metano. Ela produz um pouco de CO2 em todas as fases. Na citogênese e na cetogênese ela produz também um pouquinho de hidrogênio. Esse hidrogênio acaba sendo consumido em parte por ela mesma, em outra parte ele vai se juntar lá na frente com enxofre residual para formar o gás sulfídrico, que é o chamado sulfatogênese, é o processo sulfatogênico. Então, com isso, no final de todo esse processo, a bactéria ela se alimentou desses restos de biomassa, dessa biomassa como um todo, e acabou excretando metano, CO2, um pouco de hidrogênio, CO2 principalmente e gás sulfídrico. Então, a proporção aonde isso acontece é da ordem de 50% a 70% de metano, da ordem aí de 30%, 40%, até um pouquinho mais de CO2, um resíduo muito pequeno de hidrogênio e um resíduo muito pequeno de gás sulfídrico, que já é suficiente para provocar, certo? Então, essa é a principal rota anaeróbica, assim que as coisas acontecem na fermentação anaeróbica. Só voltando aqui um pouquinho, o que a gente faz para usar esse gás? Como é que a gente consegue utilizar? Nós vamos entender lá na frente que o gás tem um grande valor, porque o conteúdo de metano é grande. O metano tem um poder calórico muito grande, é um gás inflamável, bem como o hidrogênio, mas o hidrogênio é em quantidade bastante pequena. O CO2 não tem nenhum valor energético, porque afinal ele já está oxidado, e também o gás sulfídrico, ele não deve ser processado termicamente, queimado. Então, em geral, a gente separa todos esses gases, principalmente o gás sulfídrico,
E a gente pode até, dependendo do uso, se for um uso direto, a gente pode usar o metano junto com o CO2 e usar em processos térmicos, queimar e etc. Em alguns outros processos é interessante remover o CO2 para a gente poder armazenar o metano, porque afinal o metano, para ser queimado, geralmente ele precisa ser armazenado em alta pressão, em garrafas, alguma coisa assim, como tem nos automóveis hoje, os automóveis a gás. E a pressão é elevada. E para que eu comprima o metano, eu preciso de energia, eu preciso gastar dinheiro. E se eu tiver o CO2 embarcando junto, comprimindo o CO2 nessa história para poder utilizar, eu vou estar gastando dinheiro na compressão de um gás que simplesmente não vai fazer nada, pelo contrário, ele vai reduzir o poder calórico da mistura de gases e vai roubar energia do processo térmico. Então, no final, ele prejudica na hora de comprimir, porque ele roubou a energia da compressão, alguém tem que comprimir, é um gasto também. Então, com isso, eu gastei energia, gastei dinheiro para comprimir, na hora de queimar, ele não queima, só que quando aquece, ele vai roubar o calor que o metano gerou. Então, em alguns processos industriais, como motores a combustão de ciclo Otto, ele vai roubar o calor e vai acabar indo embora no escapamento, ou seja, esse cara acabou roubando energia desde o início do processo até o final do processo. Então, por isso é interessante remover o CO2 dessa história toda, porque você deixa só o que importa, que é o metano e, eventualmente, um pouquinho de hidrogênio. E o gás sulfídrico a gente remove por causa da formação de ácido sulfúrico e de outros ácidos que podem se formar resultados da combustão e também por causa do mau cheiro. Então, existem rotas, eu não vou entrar nos detalhes de como a gente limpa isso, lava esses gases, né? Mas existem rotas para separar todos esses gases e deixar o metano puro e comprimir o metano para o uso. Então, isso é feito com certa já facilidade, existem plantas industriais que fazem isso, ou seja, isso não é segredo, é uma tecnologia bastante conhecida. Sim. Fábio, você está ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo bem. Existem alguns alunos dizendo que há problemas de conexão, entretanto, isso foge ao nosso controle. Aqui está tudo bem, estou te escutando bem. Eu acredito que porque eu tenho um alerta aqui de má qualidade da rede, mas eu não sei de que rede está associada essa má qualidade, se é a minha rede ou qualquer outra rede. Mas se tiver alguma interrupção, qualquer coisa, Fábio, você, por favor, como mediador aí, você me avisa que eu repito, tá? Então, eu estou partindo do pressuposto que o pessoal está ouvindo e que a qualidade está boa. Se qualquer problema de qualidade existir, é só me avisar que eu repito. Tá, então todos estão avisados aí. Se alguém quiser que volte em alguma parte, me contacta pelo WhatsApp, que eu tenho contato de todos aqui, caso tenha interesse. Se perder completamente, né? Obrigado. Vamos continuando então. Então, nós falamos aí da rota, escrevemos de uma forma bem resumida a rota de geração anaeróbica de gás, a fermentação anaeróbica. E agora vamos à rota da fermentação aeróbica, que é a próxima transparência. Deixa eu conseguir. Né? Pronto. Ora ela habilita, ora não, né? Então me perdoem por esses problemas de informática aqui. A fermentação aeróbica é aquela que acontece na presença de oxigênio. E nesse tipo de fermentação, os micro-organismos que consomem a biomassa, que digerem, que fermentam a biomassa, são bastante diferentes dos micro-organismos que fermentam na fermentação anaeróbica. O bicho é completamente, ou os bichos são completamente diferentes.
e eles produzem basicamente dois gases, vapor de água e CO2, certo? Podem produzir também na fermentação aeróbica, eles podem produzir etanol, até metanol também, um pouco mais raro, mas eles podem produzir, ou butanol, propanol, existe a possibilidade de produzirem alguns outros subprodutos, mas no final o gás principal da fermentação aeróbica, se você deixar uma biomassa lá apodrecendo, né, fermentando, ela basicamente vai gerar CO2, vai se desfazer e toda aquela energia contida da biomassa vai servir basicamente para alimentar esses micro-organismos que depois de digerirem tudo isso vão acabar morrendo também, porque não tem mais comida, né? Que é a biomassa apodrecendo. Então, ela basicamente ela gera CO2 sem nenhum aproveitamento do conteúdo energético, certo? Então, é uma forma aí de gestão, né? Que é, na verdade, a que mais acontece no mundo. Lixo apodrecendo ou mato, biomassa apodrecendo para todo canto existe, né? Então, existe uma grande formação de CO2 oriundo disso. E depois nós temos uma última principal forma de gasificação da biomassa, do biogás, que é a decomposição térmica da biomassa. Então, se nós pegarmos um monte de biomassa, sei lá, um matinho lá, pica, ou qualquer outra biomassa, resíduos animais e tudo mais, e aquecermos isso a uma certa temperatura, que temperatura? Da ordem de 400 a 700 graus Celsius. Até um pouco menos, com 350 a gente já começa a gasificar muita coisa. E pouca coisa sobra ainda para ser gasificada a 400 graus. Então, a temperatura rompe as cadeias todas de ligação. Então, ela faz aquele papel da hidrólise, etc. Na verdade, eu faço isso de forma térmica. Eu rompo todas essas ligações e produzo uma coisa que é chamada de gás de síntese, ou syngas, ou também conhecido como gás pobre. Por que gás pobre? Porque é um gás que tem baixo poder calorífico, porque uma porcentagem grande dele é de monóxido de carbono, tem alguma coisa de hidrogênio que pode variar muito dependendo do grau de hidratação da biomassa, muito pouco metano, pode ter até 5% de metano, alguma coisa assim, tem nitrogênio, só que tem um poder calórico pequeno, é um poder calórico que aqui nessa transparência eu coloquei 10 a 12, mas é muito mais amplo, depende muito da forma de gaseificação dessa biomassa. Então, gasificação de biomassa é um assunto complexo, extenso, muito interessante e que tem pouco domínio no Brasil. Poucas universidades trabalham com isso e praticamente ninguém está fazendo isso de forma comercial, de forma efetiva, realmente, né? O Brasil ainda está muito atrasado no que tange a gasificação de biomassa. E é interessante que a gasificação é um processo relativamente simples, aonde eu tô. Você está vendo o mousezinho aí, Fábio? Dá para ver? Sim, aqui é possível. Tá, então acho que todo mundo está vendo. Então, eu coloquei aqui para vocês um reator de leito fixo descendente. O que significa isso? Isso aqui é uma espécie de queimador. Então, eu coloco a biomassa, queimo, eu coloco um pouquinho de ar, é um pouquinho só de ar, não é para queimar, é para queimar um pouquinho só para que o poder, a temperatura seja elevada. Então, eu sei lá, 5% menos da biomassa, só para poder esquentar ela a uma temperatura acima de 1000 graus. Ué, mas eu não acabei de falar 700? 700 para decompor. Só que aí eu crio uma série de cadeias orgânicas, principalmente
as cadeias que são relativamente venenosas, que são as cadeias a partir de um núcleo benzênico. Então, quando eu fecho a cadeia alifática, eu posso ter uma série de contaminantes. Por exemplo, se eu tiver sal na mistura e formo um anel benzênico, que se forma aí a 700 graus, 800, 600 para cima, eu vou pendurar esse cloro no benzeno e vou formar um organoclorado. E como sempre tem fósforo no meio de biomassa, eu vou também formar um organofosforado. E o que eu estou formando basicamente é veneno. Eu posso formar, inclusive, alguns compostos com núcleos aromáticos que recebem um nome especial. Eles têm o nome de dioxinas e furanos, né? Por que eles recebem esses nomes? Porque eles são as moléculas orgânicas mais cancerígenas que a humanidade conhece. Então, um picograma de dioxina é capaz de provocar câncer numa pessoa. Então, é extremamente perigoso a formação desse tipo de composto. E aí, quando você coloca fogo naquele monte de lixo no seu quintal e queima, o que acontece? Você está aquecendo pouco, você está, em parte, fazendo a combustão, em parte, está fazendo gasificação. E se você tiver cloro, fósforo você sempre vai ter. Se você tiver cloro, que é um pouco de sal, por exemplo, você pode formar essas porcarias. Por isso que a CETESB e vários órgãos ambientais proíbem esse tipo de queimada, queimar material orgânico no quintal, esse tipo de combustão, porque a chance de formar porcaria é enorme, de formar moléculas altamente cancerígenas. Esse é um dos motivos, por exemplo, que o pessoal fala que carne de churrasco queimada, etc., é cancerígena e etc. Não é a carne em si, são as dioxinas e furanos que se formam, porque você colocou sal na carne no churrasco, botou temperaturas altas, com carvão, com tudo, acaba formando essas porcarias e você ingere isso, né? Então, por isso, é considerado cancerígeno. Então, para que você não forme compostos extremamente tóxicos, na verdade, você vai formar. Você passa esse gás por um processo de decomposição, que é um processo de craqueamento térmico. Então, você rompe a 1000 e poucos graus, a 1200 graus, você vai começar a romper as cadeias de benzeno, e aí você resfria e você não forma compostos perigosos. Então, tem toda uma ciência por trás da gaseificação para que você consiga gerar um gás que não seja tóxico, que não tenha porcaria. Então, você tem que ter controle térmico, todos os controles para fazer isso. A biomassa em si, ela forma poucos compostos tóxicos, porque tem pouco sal e a formação é menor. Agora, aquela história de gaseificar, por exemplo, lixo, você fazer aproveitamento térmico do lixo, como tem muita gente pregando, é possível? Sim, é possível. Só que o risco de formação de dioxinas e furanos é absurdamente elevado. Então, você tem que ter controles no processo altamente sofisticado para que você não gere essas porcarias a partir do lixo. Então, a queima do lixo é um problema muito sério, precisa de muito conhecimento e muita tecnologia. Senão você vai queimar com todo sucesso o lixo, só que você vai matar um monte de gente de câncer à volta da planta, sem saber. Então, para que você não faça isso, você tem que fazer uma queima muito controlada, um craqueamento, lavagem dos gases, etc., para não gerar esse tipo de gás. No entanto, existe uma grande possibilidade no Brasil de se usar esse tipo de processo. A China usa, a Índia usa, tudo quanto é país usa, só o Brasil que não usa, gente. Por quê? Não sei, até agora. O Brasil está atrasado numa série de processos. A gaseificação é um dos exemplos, né? Então, vamos entender, agora que nós entendemos as três principais rotas de formação dos gases, vamos entender da onde a gente pode tirar biomassa para fazer digestão
anaeróbica, né? Então, a gente pode tirar biomassa de resíduos animais, é uma das melhores fontes, principalmente para digestão anaeróbica. Resíduos animais não são interessantes para gaseificação porque eles são altamente hidratados. E na gaseificação, para que exista gaseificação eficiente, eu tenho que elevar a temperatura e a água evapore. O calor latente de vaporização da água é alto e ele rouba muita energia do processo. Então, ele não é interessante para a gaseificação. Gaseificação é um processo interessante para biomassa seca, bastante seca, com baixo teor de umidade. Biomassas úmidas, o melhor processo seria a digestão anaeróbica. Resíduos animais são excelentes para digestão anaeróbica. Então, nessa tabelinha da direita aqui, eu coloquei um trabalho bastante interessante que mostra que uma vaca produz em média 15 quilos de cocô por dia, né? Então, aqueles que pensam ter uma vaca no quintal, lembra disso. Se o cachorro faz muito cocô, imagina uma vaca. Só que esse cocô da vaca, ele tem a possibilidade, o potencial de gerar 24 metros cúbicos de metano por tonelada de resíduo. Quando nós falamos de 1 metro cúbico de metano, nós estamos falando mais ou menos no potencial de 1 litro de diesel ou de gasolina. Tem mais ou menos, não é exatamente, mas para efeitos grosseiros, nós podemos comparar 1 metro cúbico a 1 litro de combustível. Então, 1 tonelada de cocô de vaca pode gerar 24 litros de combustível, certo? Do porco, ele consegue 2,5 kg, só que ele tem muito mais uma digestão, a digestão do porco é muito menor, é muito menos eficiente, porque na vaca você tem o rumen, né? Ela rumina, então ela acaba tirando mais energia da biomassa, né? E ela tem também uma simbiose com micro-organismos que ajudam a fazer a digestão. Então, em função disso, a vaca tira muito mais energia do capim e o que sobra no cocô tem menos energia. Então, o porco já não tem 2 estômagos, ele consegue fazer uma digestão digamos, muito pior do que a da vaca, ou seja, o cocô dele ainda tem muita coisa para aproveitar, bem como o do frango. O do frango é o mais rico de todos, né, em questão de potencial de fermentação para gerar gases. Se nós multiplicarmos o rebanho de 231 milhões de bovinos que o Brasil tem hoje, os últimos dados, né, quer dizer, não são de hoje, são do 1 ano e pouco atrás, a gente nunca tem dados extremamente atuais no Brasil, né, é uma ilusão, né? E 41 milhões de suínos e 247 milhões de aves. Nós teríamos, respectivamente, o potencial de 83 milhões de metros cúbicos por dia a partir de cocô de vaca. 4,8 milhões de suínos e 4,1 milhões a partir de aves. Esse é o potencial de geração de energia. Para vocês terem um padrão de comparação, o Brasil consome 383 milhões de litros de combustível por dia, ou equivalente. Aqui já está equivalente do metano também, do gás e etc. Então, isso aqui é o que o Brasil consome de combustível fóssil todos os dias. Então, nós estamos falando que, a partir da fermentação anaeróbica dos cocôs, de frango, porco e boi, dá para a gente praticamente suprir 1/4 da necessidade nacional de energia fóssil, para vocês terem ideia. Isso não é pouco, isso é simplesmente um absurdo de grande. Agora vamos entender da onde nós podemos tirar mais biomassa se não for dos resíduos animais. Nós podemos ter o lixo doméstico, o resíduo sólido urbano. Nós temos um potencial de geração a partir da parte orgânica. Atenção, da parte orgânica, que lixo vai de tudo, né? Vai desde computador velho, vai de tudo no lixo. Mas a parte orgânica, nós temos, a grosso modo, 1.000 metros cúbicos por tonelada de lixo orgânico.
o Brasil tem uma geração per capita da ordem de 400 gramas por dia de lixo orgânico, certo? Esse é um dado difícil de ser obtido. Eu tenho trabalhado muito com plantas de triagem de lixo e etc. E esse é um dado que eu gerei do dia a dia da operação das plantas. Uma planta em Recife, plantas em São Paulo, eu pudesse dar uma média mais ou menos. Isso varia muito de acordo com renda per capita, de acordo com o local e a estação do ano também, né? Então, mas nós podemos colocar isso como um dado, digamos, aproximado, válido, 400 gramas por dia per capita. E com uma população de 210 milhões, nós temos 84 milhões de quilos por dia, que podem fermentar, digerirem de forma anaeróbica e produzirem 84 milhões de metro cúbico de metano, ou seja, se juntarmos com aqueles 90 e poucos milhões produzidos aí pelos restos animais, pelos resíduos animais, nós temos praticamente metade do consumo de petróleo do país inteiro produzido só com esses restos. E tem mais um detalhe, gente. Depois da fermentação, o que gaseificou, ótimo, virou metano, CO2, eu tiro, separo, etc., para usar. E o que sobra disso? Sobra o que os bichos já não digerem, que são basicamente cadeias muito básicas e principalmente a parte dos minerais e etc., que é conhecido vulgarmente como composto. O composto, quando ele está corretamente balanceado, ele recebe o nome de fertilizante. Quando ele tem a concentração adequada e os elementos adequados, ele passa ao nome de fertilizante, senão ele é composto. Mas, basicamente, se nós fermentássemos de forma anaeróbica os biorresíduos que nós temos, tanto de animais como de lixo, nós teríamos uma produção absurda de fertilizantes. Lembrando que o fertilizante é um dos grandes custos da agropecuária e ele é todo importado. Uma boa parte do fertilizante brasileiro, o potássio, por exemplo, vem da Ucrânia principalmente, o nitrogênio a Petrobras fabrica um pouco, a gente traz, importa um pouco de nitratos, etc., né? Então, o nitrato também é extremamente perigoso, né? A Turquia não, aí o navio que explodiu lá com a carga de nitrato, e o nitrato é uma das coisas mais perigosas que existem para transportar. Então, nós temos um custo logístico, um custo financeiro, porque isso tem que vir de fora do Brasil ou ser produzido pela petroquímica, quer dizer, nitrato vem pela petroquímica, um pouco vem importado, potássio vem de fora, fósforo vem de fora, às vezes tem alguma mina de fósforo aqui, alguma coisa. Depois, tudo isso tem que ser misturado em forma de fertilizante, botado num caminhão, ensacado, coloca no caminhão e anda 2.000 quilômetros para chegar até a soja brasileira, né? Ou para o gado, ou para qualquer coisa assim, para jogar na grama lá e para o capim crescer. Quando, na verdade, nós poderíamos estar produzindo boa parte, não todos os elementos, que uma parte vai embora, mas uma parte considerável nós poderíamos estar produzindo dessa forma no Brasil, principalmente com resíduos, a fermentação do lixo, principalmente, né, que é muito rico em elementos químicos. Ou seja, a gente resolve três problemas. A gente desaparece com resíduo, nós não deixamos que o metano vá para a atmosfera e a gente ainda consegue, com o resíduo do resíduo, um excelente fertilizante, né? Então, melhor que isso não fica. E agora, a última fonte interessante de biomassa é esgoto doméstico. Nós temos um grande potencial. Esse número que eu coloquei de 5 milhões de metros cúbicos por dia é um número ainda muito pequeno, nós podemos aumentar bastante esse número, mas o potencial é grande de fazer fermentação anaeróbica de esgoto. Puxa, mas isso é difícil? Não, isso é fácil.
porque a fermentação anaeróbica, principalmente uma fermentação anaeróbica termofílica, que é aquela que ocorre em temperaturas mais altas, da ordem aí de 55 graus Celsius, mais ou menos, ela digere o lodo muito rápido. E com isso, ela trata a água, porque o objetivo do tratamento de água é você tirar toda aquela carga orgânica de bactérias, de tudo isso, digerir aquilo lá. E esse processo faz isso. E então, o que a Sabesp quer é limpar a água, só que em contrapartida o subproduto disso é metano. Em Franca, por exemplo, a estação de tratamento é anaeróbica. Em São Carlos, uma das estações é anaeróbica. Então, cada vez mais as estações anaeróbicas de tratamento de esgoto vão ficando populares. E aí, se você, lá em Franca, o pessoal já purifica o gás, engarrafa e a frota da Sabesp roda com gás produzido pela própria fermentação. Então, quer dizer, já existe aproveitamento disso. Ou seja, o pessoal já começa a enxergar valor neste resíduo, né? Então, você faz do limão uma limonada. Então, é isso que nós podemos fazer, parar de comer a casca e jogar a banana fora e começar a comer a casca e a banana, né? Com a casca você faz a farinha, com a banana você come. Então, com isso, a gente aproveita melhor os nossos resíduos. E tem muito, muito, muito resíduo no Brasil. Para vocês terem uma ideia, vamos entender o que tem de resíduo, então, para gaseificar. Gaseificar a biomassa seca, certo? Que é resto de cultura, que é, por exemplo, palha de soja, palha de milho, palha de casca de arroz, casca de café e etc., né? Então, tem uma tabelinha aqui à direita que eu coloquei, mais ou menos, isso daqui de 2010, a EPE fez um estudo muito aprofundado a respeito do potencial energético dos rejeitos vegetais, aí, de restos de cultura. Então, nós chegamos a aproximadamente 690 mil toneladas por dia de resíduos agrícolas. Nós não podemos usar tudo isso porque a gente usa cobertura vegetal para manter a salubridade do solo, a umidade em um nível bom e manter as minhoquinhas, toda a vida do solo. Se você colocar muita biomassa, você acaba indo para um outro envelope que forma fungo, começa a formar um monte de problema também. Então, você tem que deixar uma quantia ideal. Então, se nós tirarmos 40% desses restos agrícolas, nós não vamos causar nenhum problema, pelo contrário, a gente reduz a formação de fungo e mantém a saúde do solo, e a gente tem 280 mil toneladas por dia, né? Isso significa, grosso modo, já processado, isso daqui já é energia final, não é energia contida diretamente no resíduo. Isso aqui já é energia aproveitável do gás, ou seja, já é transformado em energia elétrica. Nós conseguiríamos substituir 28 milhões de litros de combustível por dia como energia elétrica. Se for energia só térmica, como, por exemplo, aquecimento de caldeira, cerâmica, a gente pode tranquilamente multiplicar por 3 esse valor, certo? Nós poderíamos estar falando que estaríamos substituindo aí no 80 e poucos mil, 78, 80 e poucos mil milhões de litros de combustível por dia em processos térmicos, para vocês terem ideia. Ou seja, se nós juntarmos todos esses resíduos, nós praticamente teríamos independência energética, não precisaríamos usar o petróleo. Então, o Brasil seria movido a resíduo, basicamente. Tá? E isso tem alguma vantagem, né? Tem muita vantagem, é o que nós vamos ver, né? Agora, vamos entender aonde a gente pode usar e como é que a gente pode utilizar esses gases, né? Principalmente o metano. O metano é a estrela, mas o syngas também, o gás pobre, também tem o seu uso. Os principais usos atualmente, além da petroquímica, né? Eu não coloquei a petroquímica aqui, que já estaria muito à frente. Nós poderíamos usar o metano para a petroquímica, o gás pobre, tem muito hidrogênio, outros compostos, eles podem também entrar na petroquímica. Mas vamos nos ater aos usos energéticos. O principal uso seria na mobilidade, substituir o petróleo tanto em caminhões como em automóveis. No caso dos automóveis, o gás, o metano, tem que ser queimado em motores de ciclo Otto, que são aqueles motores que têm centelha.
que tem vela, né? O motor do carro que tem uma vela. Isso são os motores de ciclo Otto. Os motores de ignição por compressão, chamado ciclo diesel, eles não podem consumir diretamente o gás metano, mas eles podem ter uma mistura de metano com diesel. Então, tem dezenas, se não centenas de trabalhos e já tem muitos motores. A Rússia, por exemplo, usa já há bastante tempo caminhões que são movidos 15%, 10% a diesel, só para gerar a centelha e fazer o movimento inicial, e o restante da energia do ciclo vem do gás, que queima com a centelha do diesel. É um combustível híbrido. Motores híbridos como esse, não híbrido no sentido de elétrico, mas com dois combustíveis simultâneos, eles já são comuns. Você pode usar álcool com diesel, por exemplo, o metano com diesel. Esses motores existem, a tecnologia está madura, bastante gente usa, né? No Brasil é muito pouco usado, porque as transportadoras têm pouco conhecimento, né? Infelizmente, a grande massa os controladores de transportadoras são pessoas com muito pouca visão tecnológica e aversão ao risco. Ninguém quer inovar, ninguém quer fazer. Então, continua do jeito que está. Mas tecnologia tem e bastante para melhorar, só não usa porque não quer realmente, né? Então, o Brasil, eu diria que é um dos países de menor uso de tecnologia per capita, pela renda per capita. Se nós dividimos a renda per capita pelo uso de tecnologia per capita, nós vamos ver que o Brasil é um dos maiores campos para a introdução de novas tecnologias, porque aqui tem massa crítica para tudo, né? Está tudo por fazer. E uma delas é essa, é a melhoria aí dos combustíveis, mesmo antes ainda de chegar na eletrificação da mobilidade, só usando o que a gente já tem. Então, só na mobilidade, por que a mobilidade é interessante? Porque ela é quem consome a maior quantia de combustíveis fósseis e polui bastante, né? E o gás metano, pelo menos, polui um pouco menos do que o diesel e tudo mais, e um gás metano de origem biológica, ele é renovável, né? Então, menos mal. Energia elétrica é interessante? Sim, é muito interessante. Então, existem grandes motores de ciclo Otto, geradores de ciclo Otto, motogeradores, utilizando gás natural, ou pode ser o biogás, né? Inclusive, você pode queimar praticamente direto o biogás, só tirando o enxofre da história, né? Não precisa tirar muito. É interessante tirar um pouco para não abaixar tanto o rendimento do ciclo, mas não precisa limpar muito o CO2. Não. Você tira um pouquinho, já está bom, queima muito bem, com rendimento excelente. E os geradores de ciclo Otto, além de gerar energia elétrica, eles têm um excedente de energia térmica que também pode ser utilizado numa série de processos. Então, eu tenho trabalhado aí com projetos conceituais de ciclos combinados, onde você aproveita energia elétrica para alguma coisa e energia térmica para outra, dentro de uma indústria e tudo mais. Ou seja, você faz o máximo uso dessa energia. Com isso, você aproveita, porque o gerador em si chega a 36% de rendimento elétrico. Parece pouco, mas para quem conhece ciclos termodinâmicos, isso é um número muito alto. Se a gente levar em conta que as usinas a vapor aí, várias usinas aí que têm termoelétricas associadas, as termoelétricas têm 10, 12% só de rendimento. Então, nós estamos falando alguma coisa de 3 vezes mais rendimento e ainda aproveitando a energia térmica que consegue subir esse rendimento para praticamente 70%, 80%, às vezes até 80% com energia térmica. Isso é um valor muito alto e muito interessante. Por que é interessante isso daí na cadeia da energia elétrica? A termoelétrica é uma necessidade, gente. A gente precisa de termoelétrica. Quanto mais modais ecologicamente corretos a gente coloca na nossa matriz de energia, mais termoelétricas a gente precisa. Por quê? Porque nós não temos como estocar vento, certo? O único que conseguiu estocar vento foi a Dilma, né? Tirando a Dilma, ninguém mais consegue guardar vento, gente.
Então, os modais alternativos, tanto a eólica, que eu adoro, trabalho com isso, tem uma coisa que a gente chama fator de capacidade, que é em torno de 48, 46, pode chegar a 50%, ou seja, metade do tempo está parado, não tem vento, a outra metade tem. E a energia solar, que todo mundo fala, pô, que legal, então experimenta tomar banho elétrico à noite com energia solar, né? Não dá, né? Só se for a placa aquecendo a água, mas a fotovoltaica só vai funcionar quando tem sol. Vai assistir novela às 8 horas da noite, ver se você consegue. Se o dia que você quiser assistir a final do campeonato paulista ou do campeonato brasileiro, não tiver ventando e o jogo for à noite, e aí, o que você faz? Ih, não tem vento, não dá, não tem sol, então nada funciona. Ah, tem a hidrelétrica, aí, mas estamos na época de seca aqui, não dá para usar o potencial hidrelétrico, então tem que ter térmica. Então, a energia térmica é uma grande necessidade da matriz, para regular a matriz energética, é necessário. Então, o aproveitamento da biomassa pode sim gerar essa solução para o sistema elétrico, aí, o balanceamento do sistema elétrico. E depois podemos substituir aí o óleo cru ou outros hidrocarbonetos como fonte térmica para forno de cerâmica, caldeiras e outros usos. Então, uso é o que não falta, sem dizer, como eu falei a vocês, da petroquímica, que é um outro assunto aí, né? Agora vamos entender por que é tão interessante usar o biogás. Primeiro, os benefícios ambientais, é o primeiro que vem à cabeça, né? Então, a primeira coisa é que a gente não joga o metano na atmosfera, porque vários processos anaeróbicos acontecem na natureza, estão acontecendo a toda hora, coisas que apodrecem embaixo do solo e tudo mais, e acabam formando metano que vai para a atmosfera. Isso aconteceu muito na época glacial, aí um pouco antes da época glacial, na tundra russa, toda aquela região. Veio a era glacial, o gelo cobriu todo mundo, né? E toda a biomassa ficou coberta por uma camada de gelo. Aquilo lá veio fermentando aí há milhares de anos, vem fermentando, vem formando bem devagarinho o gás metano. Esse gás metano ficou aprisionado na camada de gelo. Só que agora, com o aquecimento global, o gelo está derretendo e está liberando metano para a atmosfera. Só que o metano ele é 10 vezes mais poderoso como gás de efeito estufa em comparação com o CO2. Se o pessoal acha CO2 ruim, o metano é muito, muito pior. Então, o pior que pode acontecer é a gente emitir metano, deixar que ele se forme e vá para a atmosfera. O melhor que pode acontecer é que ele vai em forma de CO2, que o CO2 a planta pega de volta e refaz, você fecha o ciclo, né? E é o menor dos problemas. Então, evitar a emissão de metano na atmosfera seria um dos grandes objetivos do uso aí desses processos de fermentação ou de gasificação. Depois, obviamente, substituição dos combustíveis fósseis, não precisa dizer porquê, né? Então, estou substituindo uma fonte não renovável por uma renovável. E também a redução da poluição, porque afinal, uma boa parte dos resíduos candidatos à gasificação ou à fermentação provocam um grande impacto ambiental hoje. Todo mundo joga lixo para todo lado, resíduo para todo lado e não está nem aí. Então, isso daí, digamos, apodrece no lugar errado, fermenta no lugar errado, gera patógenos, gera todo tipo de problema para a sociedade. Então, quando você faz isso de forma ordenada, você reduz absurdamente os problemas ambientais que esse tipo de resíduo possa causar. Os benefícios sociais são também muito amplos. A primeira coisa é a geração de emprego de qualidade e perpétuo. Você consegue gerar, não milhares, eu diria que milhões de empregos num país que desesperadamente precisa de geração de empregos. E empregos dos mais variados tipos, empregos desde manual, que envolve muito processo manual, empregos de alto nível, de engenharia, técnicos, etc. Então, ele forma um espectro de empregos extremamente interessante à sociedade, ajuda a fixar a mão de obra no campo. Aliás, ele faz com que a mão de obra volte para o campo, porque, afinal, a boa parte desses resíduos estão no campo.
Então, você faz com que o campo se torne importante novamente, precise de mais gente, mais mão de obra, então você faz essa migração inversa para mão de obra e aumenta muito a renda do campo, faz com que o campo seja cada vez mais sustentável do ponto de vista econômico e contribua cada vez mais. O agronegócio já é um dos grandes motores do país, né? E isso pode aumentar drasticamente aí com a utilização correta desses resíduos, né? E, logicamente, todas as vezes que você não joga resíduo em locais incorretos, você reduz a chance de doenças, de problemas, você trata a água, trata o lodo do esgoto, tudo mais, você tem água melhor, muito menos doença e muito mais qualidade de vida. Isso significa menor custo com tratamento, com saúde, melhor qualidade de vida. Então, isso daqui tem uma série de benefícios indiretos, fora os diretos, né? E, obviamente, os benefícios econômicos que nós teríamos e que eles são enormes ao país. Então, a primeira coisa é a redução do uso do petróleo. Como nós vimos, nós podemos praticamente substituir todo o petróleo usado com os bioresíduos. Redução do custo de combustíveis, porque afinal nós colocamos combustíveis mais baixo custo na matriz, então a gente reduz a logística, o custo logístico, né, de transporte, de tudo isso que usa combustível. E reduz a logística dos combustíveis, porque afinal o diesel que eu vou abastecer lá no Tocantins, ele é refinado numa refinaria da Petrobras, às vezes lá no Rio de Janeiro. Então ele tem que andar 2.000 quilômetros para chegar lá, para depois encher o tanque de um caminhão que volta para o Rio de Janeiro ou vai para Santos. Então esse diesel acaba passeando e gastando muito tempo e muito dinheiro do nosso país. Então, além dele poluir por si só, por ser um combustível fóssil, ele ainda tem uma potencialização das emissões em decorrência da logística. E, obviamente, como eu já falei, nós temos um aumento expressivo da rentabilidade do campo. Com isso, você consegue melhorar muito a condição do campo, toda a infraestrutura, a qualidade de vida das pessoas, rentabilidade das propriedades. Aí as propriedades pequenas têm outras fontes de renda, ele pode fazer uma série de processos com a biomassa, ou seja, a gente começa a tornar viável propriedades menores, que hoje em dia têm dificuldade de serem viabilizadas, né? E, obviamente, aquela parte que eu falei para vocês, as termoelétricas. Hoje em dia, para que a gente balanceie a rede, ou seja, quando os modais alternativos, aí, os sustentáveis, param de funcionar, quando não tem vento e não tem sol, e não tem água na represa, a termoelétrica tem que entrar em ação. Então, de repente, está ventando, o vento para de repente. O que eu faço? Eu tenho que ligar logo a termoelétrica. Então, essas termoelétricas são chamadas termoelétricas de baixa inércia. Elas entram em ação assim que a rede sente que precisa mais de energia e não tem de onde tirar. Então, você manda um recado, a rede está caindo, eu preciso de energia, liga aí. Entre ligar e entrar na rede, não pode passar mais do que minuto, 2, 3 minutos, são poucos minutos. E isso só é possível através de motores de ciclo Otto ou turbinas a gás, que tem baixa inércia. Você liga, acelera, ele já está na rede e entra rápido, né? Aquece muito rápido e já entra. As turbinas grandes, os processos de ciclo combinado a vapor, Rankine, etc., demoram horas e horas e horas para aquecer caldeira, começar a funcionar e depois para parar. Os motores de ciclo Otto ou turbinas a gás fazem isso em questão de segundos, né? Você liga o gerador, já acelera, em 30 segundos ele já está pronto para entrar em ação, por exemplo. Então é possível, sim, a utilização disso para equilibrar o grid elétrico brasileiro, que é um dos graves problemas que a gente tem no Brasil, que todo mundo fala dos benefícios da energia eólica e da solar, mas ninguém fala que a hora que acaba alguém tem que gerar essa energia, certo? Porque afinal você chega em casa e quer assistir a final do jogo, né? Você não quer saber se o pato é macho, você quer o ovo, né? Eu só quero saber que eu vou assistir, que eu tenho energia elétrica, afinal eu estou pagando, eu quero que exista disponibilidade da energia.
certo? Todo mundo quer energia renovável, mas ninguém se pergunta quais são os óbices desses modais. Então, a gente tem que, com criatividade, resolver o problema. E uma forma criativa é não usar o combustível fóssil nas termoelétricas de baixa inércia, mas sim precursores biológicos para isso, né? E, finalmente, nós temos aí a eliminação, redução ou eliminação do custo da destinação de resíduo. Quanto custa você destinar o lixo? Em mais alguns anos, o pessoal vai mandar um e-mail para vocês, ou sei lá, um sinal telepático, que o WhatsApp já vai ser obsoleto, dizendo que, olha, nós temos uma pesquisa aqui, você produz meio quilo de lixo por dia. Então, eu queria saber se eu posso comprar seu lixo, me oferta até tanto para comprar seu lixo, porque o lixo vai acabar virando subproduto, energia e etc. Então, com isso, a gente reverte aquela história de pagar a máfia do lixo, aquela coisa toda, nós vamos ter, na verdade, matéria-prima. O lixo será encarado realmente como matéria-prima na sociedade, não mais como problema. E o esgoto, a mesma coisa, todo mundo vai disputar o seu cocô lá, porque o seu cocô, a gente concluiu que o seu cocô tem bastante energia aqui, a gente queria comprar ele aqui, a gente paga melhor aqui para gerar biogás e fertilizante, etc. Então, brincadeiras à parte, mas isso significa uma redução considerável nos custos da sociedade, uma sociedade moderna. Se vocês pensarem que a gente paga bastante, todos os dias vocês estão pagando. Vocês pagam entre coleta, destinação, tudo isso, a gente paga R$100 e poucos por tonelada de lixo, né? Se a gente produz 1 quilo de lixo per capita por dia, então nós estamos falando aí que pelo menos 20 centavos nosso por dia, ou seja, R$6 por mês, no mínimo, é para o lixo, só para o lixo, sem falar esgoto, sem falar do resto, né? Pode ser muito mais, pode ser até 3 vezes isso, certo? Mas eu não falei de 400 gramas, não, 400 gramas orgânico. O lixo completo é em torno de 1 quilo, que você vai plástico, vai um monte de móvel velho, vai essas porcaria toda. Então dá 1 quilo per capita e orgânico em torno de 400 gramas, certo? E se vocês acham isso muito, vocês não têm ideia que os entulhos correspondem a 1 quilo e pouco, 1,2 kg mais ou menos per capita. Então a gente gera, na verdade, 2,2 kg de lixo por dia, uma parte em entulho de construção, né, que é pesado e tal, e a outra parte em lixo normal. Então isso daí, em vez de ser problema que é hoje custo, passa a ser solução para toda a cadeia e fonte de renda. Então a gente inverte essa matriz, né? Então é mais ou menos isso, é isso que eu queria falar para vocês a respeito do biogás e das suas utilizações. Eu acho que agora eu vou parar aqui de compartilhar a tela para poder responder aí as perguntas de vocês. Então vamos lá, eu vou agradecer ao James, a palestra muito interessante, muitas pessoas comentando sobre o valor da palestra e gostaram muito. Então nós temos várias perguntas aqui. A primeira delas é do professor Fernando, que ele fez uma pergunta. Poderia perguntar, professor? Está escrito aqui no chat, ou você quer ler, James? Não sei. Pode ler, Fábio, porque no meu computador aqui está difícil de ler um pouquinho, tem muita coisa. Eu acho que você foi lendo aí enquanto eu passava, eu não li nenhuma porque eu só estava vendo a minha apresentação. Então vamos lá, o professor Fernando complemente se for o caso. O professor Fernando fala, houve uma discussão no governo relacionada ao marco legal do metano proveniente do pré-sal, semelhante ao marco legal do saneamento básico. Procede isso? O biogás seria um recurso a ser considerado neste caso? Vamos lá, o marco legal do biogás existe sim. Qual é o problema? É que quando você fura para tirar petróleo, sai muito gás. O que fazer com esse gás? Enfia esse gás na sociedade. Mas ele é de origem fóssil, dane-se. Polui, dane-se, o efeito climático, o aquecimento global não existe. Isso é coisa de hippie maluco, né? Então não tem aquecimento global, não tem nada. Então essa filosofia imediatista, de certa forma, é que está norteando isso. Tem, digamos assim, o seu sentido, porque afinal, se você está tirando petróleo, sai gás. Se você não fizer nada com o gás, o pior que usar combustível fóssil é jogar esse metano direto na atmosfera. Então, menos mal é usar. Mas é a velha história. Até quando a gente quer conviver com os efeitos maléficos do combustível fóssil?
a gente já sabe que o aquecimento global e a mudança climática é uma realidade absoluta. Eu acho que o único que questiona isso é o Bolsonaro e o Trump, né? Ninguém mais no mundo questiona, né? Então, na semana passada, alguém que estava em dúvida, eu acho que perdeu todas as dúvidas quando chegamos aí a 41, 42 graus, né? Então, tá óbvio que estamos passando por isso. Então, é a tal história. Está aqui um recurso nacional e todos os políticos querem tirar uma fatia, um pouquinho, o seu quinhãozinho disso, né? Só que isso daí tem a sua consequência, tanto para o nosso país como para o mundo como um todo. Então, a gente tem que, de certa forma, se mover de uma sociedade à base de petróleo, de combustível fóssil, para uma sociedade que usa os recursos que tem e minimiza os impactos ambientais. Ademais, a exploração do petróleo envolve poucos empregos, empregos extremamente caros e em grande parte fora do Brasil. Sondas e equipamentos são quase todos importados. Então, quantos de vocês que estão assistindo a palestra têm alguma interface com a cadeia de óleo e gás ou que ganha dinheiro com isso? Quantos de vocês têm alguma interface com a agricultura, com qualquer outro processo desse daí que eu falei? Obviamente, vocês vão ver que uma parcela muito maior da sociedade está envolvida com os processos de biomassa do que com os processos de óleo e gás. Então, do ponto de vista social, é muito melhor, do ponto de vista ambiental, é muito melhor, e do ponto de vista econômico, também é melhor. Por quê? Porque a gente gera um monte de emprego, gera riqueza, gera tudo, certo? Só que para um pequeno grupo que, de certa forma, explora o óleo e gás e tudo mais, isso é muito pior. Só que, infelizmente, esse é o grupo que gera receita, que tem lobby, que tem força política no país. Então, essas coisas demoram para acontecer, porque tem que acabar esse ciclo do petróleo para esse outro ciclo começar e ganhar força, né? Mas está acontecendo. Bom, obrigado, James, pela resposta. Uma segunda pergunta. Bom, o professor também fez uma pergunta, ele falou Líbano aqui, eu não entendi muito bem, mas acho que eu estava... Vou fazer a pergunta do professor Braulio antes. Com relação à qualidade do gás gerado, o que temos de métodos mais modernos para limpeza desses gases? Esse gás tem muito alcatrão e particulados, o que dificulta a utilização em turbinas a gás, por exemplo. Bom, ele deve estar falando de gás de síntese, né? Porque no metano é fácil de limpar, o biogás, né, de fermentação anaeróbica é relativamente fácil de limpar e tirar, na verdade, o CO2, né? Tirar o sulfeto, você lava, tira o sulfeto e separa o metano com certa facilidade. Agora, no gás de síntese, não. O gás de síntese ele tem resto de cinza, particulados, ele tem alcatrão, muito alcatrão, inclusive, o alcatrão é um grande problema, e você só limpa e tira e craqueia esse alcatrão com tecnologia. Então, tem muita gente que trabalha com catalisador, mas o catalisador acaba ficando perdendo eficiência muito rápido, você satura o catalisador rápido. Então, a única forma realmente é craqueamento térmico, e isso precisa de bastante tecnologia. Então, hoje em dia, os gasificadores modernos, eles conseguem gerar um índice de alcatrão extremamente baixo e particulados também extremamente baixo, mas aí você tem câmara de craqueamento, sucessivas câmaras de craqueamento e filtros para tirar os particulados, a cinza. Então, você tem vários filtros ciclone aí e, eventualmente, o último filtro manga aí no circuito, geralmente, né? E aí você realmente consegue fazer um gás de qualidade para queimar em turbina, em motor de ciclo Otto, tudo mais. Ou seja, a solução disso é tecnologia. Bom, tá bom. Então, vamos lá. Eu fiz uma pergunta aqui que é, você falou da emissão do metano devido ao derretimento das camadas de gelo. E sempre vem uma conversa aqui que a criação de gado mundial é que gera metano. Isso é representativo, a criação de gado perto de uma do degelo das florestas? Bom, se a gente for contar com o gado, né? Então, se você contar que cada cabeça de vaca vale 10 chineses, né? Então, o que a China peida é mais do que os boi do Brasil peida tudo, né? Então, ou seja, é um problema mundial onde tem bicho tem geração de metano e tem emissão de metano, né? Então, não adianta. Nosso processo de digestão no ser humano, no gado, o gado solta mais, lógico, né?
mas é um problema. Mas também não é um absurdo. A tundra é muito pior. A tundra é milhares e milhares e milhares de vezes pior do que o gado. E a taxa de emissão está aumentando assustadoramente, porque aquilo estava preso no gelo. O gelo derretendo vai embora, né? Então, há quem fale aí numa disruptura do modelo climático. Essa disruptura seria em função desse acúmulo de metano que está vindo da tundra. Hein? Então, isso daí dá até depressão de ler os papers a respeito disso. Você olha, puto, o mundo vai acabar, né? Ou a gente vai mudar para lá, porque putz, isso aqui vai ficar insuportável de calor, né? Se todos os modelos estiverem certos, não vamos quase conseguir viver aqui. Tá bom, então fica aí mais uma pergunta com uma resposta que não é tanto o ser humano, mas o degelo ali, por alguma outra forma, né? Bom, depois o Emerson faz uma pergunta. Olá, professor James, boa noite. Com a visão de desenvolver recursos para suprir a demanda por energia no futuro, ele quer falar sobre esse tema. Qual é a projeção para o uso do biogás? Quais são os investimentos e interesses de gestão pública, privada para aplicação e desenvolvimento desse sistema no Brasil? Obrigado. O biogás está entrando pela cadeia de dejetos animais bastante. Tem várias iniciativas já de confinamentos, de fazendas. Itaipu tem que destinar parte do dinheiro em P&D em auxílio à comunidade. E um dos programas que eles estão fazendo com grande sucesso é um programa de difusão de tecnologia com todos os produtores, criadores aí, principalmente de porco, de animais à volta lá do Paraná, para a produção de biogás e a utilização de biogás e tudo mais. Então, está acontecendo, devagarinho nós estamos fazendo. A outra parte é a parte, eventualmente, de resíduos do lixo, né? Então, o lixo, em pouco tempo, já vai começar a ser... A nova lei de resíduos sólidos incentiva drasticamente, realmente, a utilização do lixo como matéria-prima, né? Seja aí para fermentação anaeróbica ou mesmo para outros processos, a parte não orgânica do lixo, né? Para virar o que a gente chama de CDR, combustível derivado de resíduo, que é uma coisa que as cimenteiras compram, usam e são incentivadas. Para você ter ideia, a Holcim Lafarge, que é uma grande multinacional de cimentos, ela tem obrigatoriedade, por conselho aí, pelos acionistas, de utilizar uma quantia de resíduo, de lixo, para fabricar cimento e não combustível fóssil, né? Então, eles estão com dificuldade no Brasil, porque no Brasil ninguém separa, ninguém tria o lixo, ninguém entrega, mas isso é uma coisa que está começando a acontecer. Então, nós estamos, de um lado, começando a aproveitar o resíduo, do outro lado, o resíduo de lixo urbano, do outro lado, os resíduos animais, por enquanto, em propriedades maiores, indo, tendendo aos menores, e devagarinho as coisas vão acontecendo, né? Então, é um processo, vai demorar anos, muitos anos, se não décadas, mas está acontecendo, está começando, é um movimento que não tem retorno. Tá, muito bem. O Emerson respondido a pergunta. Aí a aluna Ticília, ela fala o seguinte: as usinas de pirólise seriam uma saída para os lixões para aproveitamento dos gás do RSUs? Não. A pirólise é um processo extremamente endotérmico. Para você pirolizar, você precisa trazer energia de algum canto. De onde vem essa energia? Esse é o problema. Então, na verdade, a melhor solução para o lixo é uma triagem de alta tecnologia. Você consegue hoje equipamentos de triagem muito eficientes, extremamente eficientes. Então, você consegue, por exemplo, separar polipropileno de polietileno, de poliestireno, PET e tudo mais, PVC e etc., com uma eficiência de 98%, 99%. Isso é altíssimo, é muito mais do que o ser humano consegue catando na mão. Você olha um plástico, você não sabe dizer o que é poliestireno, o que é polipropileno, você não consegue ver direito, né? Agora, os equipamentos têm uma série de... É uma cortina ótica, com cada um com espectro de onda diferente. Cada espectro de onda reflete num tipo de material de forma diferente. Você tem a assinatura daquele material e consegue separar. Então, essas triagens modernas, elas usam desde o infravermelho, raio-x, usa de tudo para separar material.
Aí, uma vez separado, você consegue reciclar o máximo, por quê? Porque tem muita coisa boa ali. Então, você simplesmente pirolizar, você está jogando fora um monte de plástico e você vai ter que fabricar mais plástico para a sociedade que já se acostumou. Então, é muito mais fácil pegar o plástico do lixo, tirar ele de volta, voltar ao uso do plástico virgem, digamos assim, o que é possível com esses novos processos, que quando você atinge mais do que 95% de qualidade de separação, o plástico pode ser utilizado como plástico virgem sem contaminar muito o processo. Então, com isso, você traz realmente aquela história de economia circular, ela se torna real. Se você separar com eficiência baixa, você vai misturar vários tipos de plástico e não vai conseguir as propriedades. Aí você tem que blendar com plástico virgem, aquela história toda. Agora, se você tem realmente processos de triagem eficientes, você consegue. Aí o que sobra, você tira o orgânico pode ter fermentação anaeróbica e virar adubo, metano e tudo mais, e no meio, o que não dá para aproveitar realmente, que não fermenta de forma anaeróbica ou demora muito para fermentar, por exemplo, móvel de MDF podre, né? Aqueles móveis velhos. O que você faz com isso? Isso não é reciclável, isso daí não, organicamente é misturado com resina, com um monte de coisa, não digere, porque as resinas são venenosas. Então, para os bichos lá que digerem, isso daí é um problema. Então, essa fração do resíduo sólido, essa fração, sim, ela pode ser triturada e vira combustível de cimenteira ou de outros processos industriais, substituindo carvão e combustíveis fósseis. Então, com isso, você consegue tirar muita coisa do lixo. O que você não tira, você usa como combustível ou como fertilizante. E na pirólise, você simplesmente destrói tudo isso, né? Você até pode criar um gás que você pode utilizar, mas a eficiência do processo e a rentabilidade do processo vai para questionável, não para em pé. Te digo que a gente já fez essa análise várias vezes, você precisa investir muito dinheiro, né? Agora, quando você separa o lixo da melhor forma possível, é o contrário, você tem uma rentabilidade muito grande a partir dos resíduos, né? Eles viram matéria-prima. Então, uma outra pergunta aqui do Eduardo de Oliveira Ferreira. O gás sulfídrico na fermentação anaeróbica tende a ser mais intenso onde houver acúmulo de material sedimentável ou borras. Por isso, os depuradores de hidróxido de enxofre, não sei o que ele escreveu aqui, são H2S, são amplamente usados em instalações de processamento de hidrocarbonetos para manter a segurança e eliminar a emissão de odores. Essa etapa de limpeza dos gases em processos de biomassa pode aumentar os custos e mitigar seus resultados? Ficou claro aí a pergunta? Não, geralmente um lavador consegue puxar tudo isso e depois você separa, porque a quantia é relativamente pequena, muito menor. Por exemplo, petróleo tem muito mais. Quando você faz o refino de petróleo, meu Deus do céu, a borra que tem de enxofre é uma coisa absurda. Se você vê a separação e o que tem de enxofre em plantas, em refinarias, é uma coisa absurda. A biomassa tem uma quantidade absurdamente menor, importante que você tire odor, separe tudo isso, mas o processo custa, qualquer processo custa, mas ele não inviabiliza, não. É um processo relativamente barato perto da eficiência que ele tem. Então, isso já é bem conhecido, bem comprovado, relativamente tranquilo de fazer. Obrigado, James. Vamos mais um pouquinho aqui. A pergunta do Priscílio, nosso estudante: quais as políticas devem ser implementadas para mostrar ao governo que podemos suprir uma alta demanda energética do país com biogás? O problema é o seguinte: existem dois tipos de profissionais envolvidos nessa história. O pessoal da EPE, que trabalha com energia, eles são os pragmáticos. Por quê? Porque eles têm que fornecer energia. A hora que você liga a lâmpada, você quer a lâmpada. Se não funcionar, você vai ligar para ele ou ligar para o político que liga para o outro e que vai falar para ele: pô, meu negócio, a lâmpada do cara lá do meu eleitor não funciona. Então, esse cara tem a responsabilidade
de gerar segurança energética na matriz. Ele quer estimular, quer fazer tudo, mas ele é muito pragmático, ele vive o dia, eu preciso resolver o problema e é já, não é amanhã. Do outro lado, você tem um monte de gente que gostaria, que é entusiasta e etc. E no meio disso, você tem uma falta de interlocutores no governo, porque o governo não sabe nem para onde vai, o que quer fazer. Isso não é por causa do Bolsonaro, não é por causa são todos os governos que eu me conheço, eles não conseguem colocar interlocutores lúcidos e que consigam fazer essa ponte entre tudo isso e gerar políticas de longo prazo. Às vezes a gente tem algumas políticas certas, muito boas, interessantes, mas é de um secretário, de um ministro, disso, elas têm vida curta, logo muda, as prioridades mudam, nós não temos uma política continuada, que essas coisas todas, elas são de décadas, não são de meses, né? E as políticas aqui são de meses, né? Quando tem ainda, né? Que a maior parte dos casos nem política tem. Então, tem alguma coisa, assim, na área de incentivo para isso, mas ainda eu acho que é muito aquém do que precisava para realmente transformar isso na velocidade que nós precisávamos. Bom, vamos aqui a pergunta do Jefferson. Não seria melhor, então, aproveitar estes gases do pré-sal para a produção de adubo nitrogenado, já que importa mais de 80% do adubo hoje, já que se importa 80%? Certamente, é um excelente uso. No entanto, você tem um custo grande de fazer isso daí virar nitrogenado. Você tem que ter a planta para fazer a fábrica de nitrogenado para isso, né? Então, é tal história. Muitas vezes você coloca o equipamento, a fábrica, a energia, tudo isso, o chinês chega e vende pela metade do preço do que custa para você, né? Então, tem um estudo aí de mercado também para fazer, mas concordo, é uma outra fonte. A Petrobras está de olho nisso, e, aliás, muita gente gostaria, né? Então, vou fazer mais uma pergunta curtinha aqui, que é do nosso estudante Marcos Alex. Ele fala se já é possível usar lixo orgânico diretamente em veículos automotores. Existem propostas iniciais para isso? Lixo não. Obviamente, o que é possível é usar metano, esse tipo de coisa, né? Como a CETESB usa, a CETESB não, a Sabesp usa lá em Franca, o metano lá do lodo, da digestão do lodo para tocar os veículos, mas não o lixo em si, né? O lixo em si tem que ser todo separado e tudo, né? Então, alguns componentes podem eventualmente ser processados e virar algum combustível, mas não o lixo diretamente. Tá. Outra pergunta do Cleiton Salustiano é o seguinte: a indústria atualmente poderia substituir o gás natural pelo Singás? Os queimadores atuais de gás natural conseguem se adaptar? Alguns queimadores sim, mas a maioria deles tem que ser modificados para queimar o syngas, porque o poder calórico do syngas é muito menor, então tem que haver uma mudança nos queimadores. Então, é possível sim, mas tem que mudar muita coisa, né? Tem um custo de mudança, tem tecnologia, mas é bastante possível. Bom, uma última pergunta. A China tem feito isso, na China tem substituído bastante coisa por syngas. Tá, então é possível, né? Tem que só dar um trabalho aí. O Helder faz a seguinte pergunta: a região entre o Rio do Oeste no Paraná é símbolo na produção de biogás e o uso deste potencial energético com auxílio da CI Biogás, se eu não li errado. Possui um plantel de 4,2 milhões de suínos, 405 milhões de aves, 1,5 milhão de bovinos, possuem prédios públicos usando energia gerada pelo biogás extraído de dejetos animais, indústria cerâmica usam essa tecnologia em sua planta. Seria a hora de investimento público-privado no tratamento do resíduo do agronegócio de forma a diminuir este lançamento de sujeira nos rios, lagos, nascentes? Afinal, a água é o bem mais precioso. Talvez a microprodução no agronegócio poderia suprir esta necessidade, assim como acontece na Alemanha e na Holanda. É isso aí. Se quiser complementar, Helder.
Bom, Qual que é o investimento hoje, professor? Qual que é o investimento hoje, né, que acontece nas grandes cidades? Né? Entre Rio do Oeste é um exemplo, cara, mas o que acontece nas grandes cidades? Por que não há investimento nesta área? Basicamente, a falta de conhecimento de todos os atores do processo. No Paraná acontece que a Furnas foi obrigada, Furnas não, desculpa, não, Itaipu foi obrigada a investir parte da receita em pesquisa, desenvolvimento e projetos da comunidade. E um desses projetos foi exatamente isso, foi gerar biogás, ensinar o pessoal, fazer tudo isso. Aí o pessoal lá aprendeu, viu o valor que tem e essa cadeia começou a crescer. As pessoas começaram a aprender. Então, foi um aculturamento. Só que para acontecer esse aculturamento, precisou haver investimento, apoio, que foi custeado por Itaipu durante muito tempo. Ainda é custeado, na verdade. Só que agora as pessoas começam a investir, começa a ter fornecedor de motor, fornecedor de gestor, fornecedor disso, de serviços. Antes não existia nada disso. Então, essas coisas vão se difundindo. É o caso disso se espalhar para o Brasil? Lógico que é. Obviamente, isso deve acontecer. Poderia ser encurtado com políticas públicas, como, por exemplo, isenção de tributos, redução de tributos, uma série de partes dessa cadeia, fomento a escolas técnicas para aprender a mexer com tudo isso, e aí vai, né? Então, tem uma série de ações públicas que poderiam estar sendo feitas, Brasil afora, para incentivar isso, que associada ao investimento privado, ou seja, o sujeito tem na fazenda dele lá milhares de cabeças, ou disso, de frango, ou alguma coisa, ele podia estar gerando a própria energia dele, reduzindo os custos, os fertilizantes, só que ele não sabe, não tem para quem perguntar, não sabe quem faz, aí se sabe quem faz, não sabe onde compra o motor, o que vai gerar, aí se tem um motor, não sabe quem arruma, e aí vai, aquele troço todo que falta atores em toda a cadeia, então a gente precisa gerar esses atores. Então, cada um tem o seu papel, as instituições de ensino e pesquisa, o governo no estímulo, na geração de políticas, redução de tributos, e aí vai, né? E o investidor privado, ele está nesse ambiente, ele vê que se tem profissionais, cadeia de suprimento, e ele tem a matéria-prima, ele pode se beneficiar, aí, obviamente, o investimento vai acontecer por si só, né? Ou seja, cabe só, na verdade, organizar os atores, ou seja, políticas públicas voltadas para isso, mas que sejam sólidas, que não sejam hipócritas. Estamos engateando ainda, né, professor? Obrigado pela resposta. Disponha. Então, mais uma pergunta aqui do Lindolfo, nosso estudante. Qual a viabilidade de instalação de usinas WTE, Waste to Energy, no Brasil? Por que ainda não temos no Brasil? São extremamente caras essas usinas, muito caras tudo. O waste to energy, a queima direta ou a gasificação posterior, são processos que envolvem um grande risco de emissões ambientais. Os atores, os investidores e tal, não querem correr esse risco, de fato é um risco que existe, né? Você tem que ter muita tecnologia para garantir. Então, quer dizer, você tem o risco de emissões, um alto investimento, tudo isso junto. Então, não é tão simples assim. O pessoal que usa, o Japão usa bastante waste to energy, só que agora, isso devagarinho no mundo está sendo revisto, porque é muito mais interessante e de menor risco para a sociedade, em vez de ir direto do waste to energy, é triar todo o lixo, separar, tirar o que é perigoso lá de dentro, por exemplo, PVC, que é clorado, tudo isso, né? E destinar, como eu falei, cada pedaço para uma cadeia diferente, e aí sim você já acaba gerando energia com a fermentação de alguma coisa ou com a queima, né, de forma adequada de uma categoria do resíduo que é o chamado de CDR, que é um resíduo triado, cuja a queima não vai significar a geração de dioxinas e furanos, né, ou a quantia ainda é muito pequena a ponto de gerar problemas. O waste to energy tem uma grande quantia de emissões que tem que ser depois mitigadas, tem um custo grande para fazer, queimar, e outro custo grande para mitigar os gases, lavar os gases, etc., né? Então, isso não é barato e nem simples. Então, isso daí, para investidores,
privados, acende a luz vermelha, fala, pô, eu vou entrar num negócio que, de repente, se sai aí, escapa uma dioxina, o negócio, eu mato um monte de gente, eu tomo uma multa de 50 milhões a CETESB, todo o meu lucro aí vai para o buraco. Então, é por isso que não tem Waste to Energy no Brasil ainda. E eu acho que ainda vai ser difícil de ter. Nós vamos passar, porque o Waste to Energy, na verdade, foi uma utilizada, só que está deixando de ser utilizada em função do valor que o resíduo tem. Então é a mesma coisa. Eu quero, puta, tá frio aqui, eu quero esquentar minha sala. Pega aquele maço de dinheiro que está guardado, vamos esquentar a sala com ele, vamos queimar ele na lareira para esquentar. Então o lixo é a mesma coisa. A gente começar a queimar, ele tem um valor intrínseco muito maior do que o padrão calórico diretamente dele. A gente pode tirar muito mais coisa dele antes de queimar, né? Então essa é a razão aí que o Waste to Energy não emplacou. Bom, uma outra pergunta aqui, pessoal. Agora, duas perguntas assim, né? Que podem ter um caráter. O pessoal está falando, qual a sua opinião sobre o Líbano, onde foi explodido o navio MV no porto de Beirute? Tem alguma? A minha opinião é que é uma grande omissão de qualquer autoridade deixar uma quantia de nitrato dessa parado. Nitrato é uma coisa que acende a luz vermelha em qualquer lugar do mundo. Qualquer quantia, mais do que um caminhão de nitrato, já começa a acender a luz vermelha, né? Então, é um risco danado mexer com esse tipo de material. Então, isso daí, se vem para começar, se não vê um navio inteiro, pô, particiona o navio, né? Não vem tudo com nitrato, bota lá um pedaço só do compartimento com nitrato, vai trazendo aos poucos, né? Então, mas basicamente eu vejo que tem uma cadeia grande de omissão aí em todo o circuito, né? Mas se a gente pensar que o Líbano tem tantos problemas para resolver, né? É que nem o Brasil, né? Vez e meia a gente vê cada absurdo que acontece por alguma autoridade omissa, né? E está acontecendo aqui também a toda hora, não com nitrato, porque o exército fica de olho. Aqui o exército controla o nitrato, né? Então é já um pouquinho diferente. Agora, tem muita coisa omissa no Brasil também, que de vez em quando aparece e a gente fica surpreso, né? É fácil tacar pedra na omissão libanesa, sendo que nosso próprio quintal tem um monte também de exemplos. Outra coisa, eu vou fazer uma pergunta aqui. Existe uma queda de braço entre o movimento termo e o movimento do petróleo no país? Como que se dá? Você tem alguma coisa a dizer para isso aí? Como que se dá essa queda de braço? Esse equilíbrio dos usos das diferentes energias? A Petrobras sempre vender petróleo e fazer com que o petróleo fosse a bola da vez, né? Então, obviamente, existe todo esse interesse, como a Petrobras é uma empresa de governo, ela traz o governo junto. Então, o governo, quando faz políticas ambientais, no final, ele está atendendo a dois senhores, né? Um ambiental e o outro que polui, né? Então, por exemplo, seria muito mais inteligente se privatizasse a Petrobras e o governo não tivesse mais essa obrigação de ter que gerar políticas de incentivo ao consumo de petróleo só porque ele é dono da maior produtora de petróleo do país, né? Então gera uma certa parcialidade essa presença da Petrobras aí dentro do governo. O governo não tem que ser dono de empresa, o governo tem que gerar políticas compatíveis com a sociedade, para bem-estar da sociedade presente e futuro, né? Então esse é um exemplo típico de conflito de interesse, né? Então, beleza, aqui tivemos até perguntas um pouco provocativas aí de colocar em xeque aí, porque tem aluno aqui que trabalha na Petrobras, tem aluno dos outros ramos, mas tudo bem. Eu agradeço ao professor Dr. James Rojas Waterhouse, da USP de São Carlos, que está envolvido com aviação, combustíveis, pás eólicas, aerogeradores de grande porte e tudo mais. Obrigado, James, agradecemos profundamente aqui. Todos os alunos ficam honrados com a sua presença e eu também. Tá? Então, obrigado. E nossa palestra termina por aqui. Eu queria tirar uma foto com todos, se pudessem abrir a câmera aí durante alguns segundos, se não derrubarmos. Se quem também não quiser, não precisa abrir. Eu vou abrir a minha aqui, que já está aberta aqui, né? Quem quiser tirar uma fotinho aí, a gente faz um print screen aqui rapidinho. É que a metade já dormiu, viu, Fábio? Tá todo mundo dormindo? Não tá não, viu? Tá todo mundo mandando sem parar aqui, muitas perguntas. Mas tudo bem. Tá, eu vou ao professor Valmir,
o Emerson, o Helder, a Valderez, o Ricardo Silva, o Roberto Miranda, o Carlão e o Marcos Alex. Tá bom. Vamos lá. Ricardo, todo mundo? Deixa eu sair aqui. Então tá ótimo. Todo mundo aí. Muitas pessoas. Tá bom já, acho que já é o suficiente. Obrigado, James, obrigado por tudo. Agradecemos de coração a sua palestra. Estamos muito contentes com tudo isso e engrandeceu, abrilhantou nossa noite aqui. Obrigado, James. Eu que agradeço aí a paciência de todo mundo em ter ouvido aí ininterruptamente durante 1 hora e 40 minutos aí. E agradeço por a maior parte não ter dormido. Eles participaram fortemente, você viu, né? Então tá bom, muito obrigado e boa noite a todos. Aí vamos para outra palestra no auditório 6, que é o Faraday agora. Tá bom, gente? Obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.